Boa noite, pessoal. Peço para que todos se acomodem nos seus lugares aí. A gente teve um pequeno atraso de 2 minutos, mas a gente vai tentar ser pontual e otimizar o expediente para respeitar o tempo de todos aqui presentes. O meu nome é Mike, hoje estou na condição de presidente dessa audiência pública que trata especificamente do plano de contingência municipal. Né? Sou presidente da Comissão de Defesa Civil, da Comissão Municipal de Defesa Civil. E essa audiência pública trata-se então do edital 11/2025, né, do qual teve a convocação aí de acordo com os ritos legais. Todos foram informados brevemente, foi amplamente divulgado para a comunidade. Então, considerando aí esses ritos formais superados, declaro aberta a audiência pública. Como primeiro ato da audiência pública, eu gostaria de convidar as autoridades aqui para compor a mesa. A primeira delas é o nosso vice-prefeito do município de Pomerode, Daniel Biger. O vereador Marcos Decessati, presidente da Comissão de Defesa Civil. A vereadora Isadora Zinck. O nosso vice-presidente do CONDEC, o senhor Fedorim Voit. E também a nossa coordenadora de Defesa Civil, senhora Aline. Anunciar também o nosso secretário ad hoc aqui, vereador Jair, que tem nos apoiado aí voluntariamente para a condução dessa audiência pública. Superada a fase de composição de mesa, então convido a todos os presentes para, de pé, em posição de respeito, a gente executar o hino nacional.
efetivamente iniciar a audiência pública e eu passar os trabalhos aqui para a Aline, que vai fazer a apresentação hoje do nosso plano de contingência, gostaria de deixar registrado algumas premissas. As manifestações, então, em relação ao plano de contingência, vão ser realizados de maneira formal, né, por escrito. Essas fichas cadastrais estão disponíveis ali na entrada, né, quando você assina ali a lista de presença. Ao lado tem essas fichinhas da audiência pública, então eu peço para que aqueles que gostariam de se manifestar na audiência que preencham, façam suas perguntas, suas considerações por escrito. Então essa vai ser a forma das manifestações dessa audiência pública. Outra premissa também em relação ao horário, né, então respeito ao tempo de todos aqui, a gente tem como horário de término às 21 horas, então todo o trabalho todo o expediente será conduzido durante esse período. A audiência pública, então, como já registrado aqui, ela trata especificamente sobre o novo plano de contingência de Pomerode. Passo agora a palavra para a Aline realizar a apresentação então, do regulamento da audiência pública, né, conforme dispõe a nossa normativa, e depois ela vai dar a sequência do expediente. Aline, por favor. Boa noite a todos. Eu vou ler o regimento interno dessa audiência pública. Capítulo 1. Disposições preliminares. A audiência pública deliberativa de atualização do plano de contingência de Pomerode tem por finalidade a apresentação para a população das modificações necessárias à lei que compõe o plano de contingência municipal. Decreto 2894 de 2014, ou seja, nosso plano de contingência de 2014. Seus conceitos, objetivos e importância para a proteção e resposta aos desastres do município de Pomerode. Artigo 1. A audiência pública irá realizar-se no dia 30 de abril de 2025, com início às 19 horas, tendo por local a Câmara Municipal de Vereadores, 5, a Avenida 21 de Janeiro, número 1777, bairro Centro, Pomerode, mediante a seguinte forma. 1. Realização da audiência pública acontecerá de forma presencial. 2. A audiência pública obedecerá aos seguintes momentos: a apresentação do plano de contingência municipal, discussão dos assuntos com perguntas dos presentes e posterior deliberação. Artigo 2º. A audiência pública será realizada presencial. Inciso 1º. Os participantes presenciais registrarão presença com indicação do nome, endereço, telefone, e-mail e nome da empresa, entidade ou órgão que representa, se for o caso. Inciso 2. A inscrição para manifestações, perguntas ou dúvidas poderão ser realizadas em até 5 minutos após a finalização da apresentação do plano de contingência, devendo os participantes apresentarem por escrito em formulários disponibilizados no início e durante o evento. Inciso 3. As manifestações, perguntas ou dúvidas serão lidas e respondidas pela mesa diretora, sendo disponibilizado, caso necessário, o tempo de 3 minutos para a complementação dos questionamentos de forma oral, que será respondido pela mesa diretora. Artigo 3º. A audiência pública se iniciará com a formação da mesa diretora composta por representantes do CONDEC e autoridades municipais. Artigo 4º. A audiência pública será aberta ao público e presidida pelo coordenador dos trabalhos. Artigo 5º. Após a abertura, a audiência pública será conduzida por um representante do CONDEC, devendo observar a seguinte ordem: a apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência, a apresentação das alterações propostas no plano de contingência municipal, debates orais e encerramento. Artigo 6º. São prerrogativas do responsável pela condução dos trabalhos indicado no artigo 4º desse regimento: designar um ou mais técnicos para assisti-lo na condução dos trabalhos, designar um ou mais técnicos para secretariar e auxiliar na condução e organização da audiência pública, realizar ou delegar a apresentação das propostas, decidir sobre a pertinência das intervenções orais, decidir sobre a pertinência das questões formuladas, dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua reabertura ou continuação quando o repulte conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante. Artigo 7º. São atribuições dos responsáveis de secretariar e auxiliar da condução e organização da audiência e conferência: inscrever os participantes de acordo com a ordem das solicitações, controlar o tempo das intervenções orais, registrar o conteúdo das intervenções respeitado à ordem de apresentação, sistematizar as informações, elaborar a ata de audiência pública e remeter à Secretaria de Governo para publicação. Capítulo 3. A participação social na audiência pública.
Artigo 8º. São direitos dos participantes: solicitar esclarecimentos sobre as questões relativas à atualização do plano de contingência municipal, manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da audiência pública, respeitando as disposições previstas nesse regulamento, debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública. São deveres dos participantes: respeitar o regulamento, observar e respeitar o tempo estabelecido para a intervenção e a ordem de inscrição, tratar com respeito e civilidade os participantes e organizadores. Artigo 10. Para a participação nos debates é obrigatória a prévia inscrição. Inciso 1º. As inscrições para a manifestação serão encerradas no prazo de até 5 minutos após a apresentação. Inciso 2º. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores. Artigo 11. Cada participante presencial previamente inscrito disporá de 3 minutos para a preleção individual. Inciso 1º. Todos os participantes previamente inscritos no horário estabelecido terão direito à voz. Não será permitida a cessão de palavra dos inscritos a outros participantes não inscritos ou a terceiros. Se houver deliberações, estas serão chanceladas pela mesa diretora da audiência pública, constando data da audiência no plano de contingência municipal. Artigo 12. O responsável pela condução dos trabalhos, assim como seus auxiliares, terá 5 minutos para responder eventuais perguntas dos participantes. Artigo 13. A dinâmica da audiência pública, a forma de inscrições e o tempo de manifestação é a responsabilidade do coordenador. Artigo 14. Ao final dos trabalhos, será lavada a ata pelo secretário, da qual constarão o dia, a hora e o local de sua organização, o nome das autoridades, expositores e técnicos de apoio presentes, a lista de presença dos demais participantes que deverá ser anexada à ata, os fatos ocorridos na audiência pública, a síntese dos debates orais. Artigo 15. Concluídas as exposições das intervenções, o presidente lavrará a ata de certificação de realização do evento, que será subscrita pelo presidente da sessão e dará por encerrada a audiência pública. Parágrafo 1. Após o acontecimento da audiência, será elaborada a ata técnica contendo a íntegra dos debates com base nas gravações do evento e será subscrita pelo presidente da sessão e pelo secretário do evento, será anexada a lista de presença e posteriormente publicada na página eletrônica do município. Apresentado o regulamento, eu passo a leitura do plano de contingência municipal de Pomerode. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei, eu vou ler como ele está no site da prefeitura no edital, certo? Eu mesma e a gente tem algumas correçõezinhas a fazer, mas enfim, vou ler como está lá. Esta lei dispõe sobre o Plano Municipal de Contingência e Defesa Civil para tempestades e chuvas intensas, inundações, alagamentos, deslizamentos, granizo, vendavais, desastres com produtos perigosos e outros eventos adversos. Plancom, para fixar responsabilidades e estabelecer estrutura organizacional, diretrizes, procedimentos e ações com os seguintes objetivos. 1. Permitir a atuação coordenada de órgãos da administração pública e de entidades públicas e privadas na ampliação da capacidade de resposta em eventos adversos decorrentes de ação natural ou antrópica sobre cenário vulnerável. 2. Minimizar danos humanos, materiais ou ambientais. E 3. Minimizar prejuízos econômicos e sociais. Artigo 2º. Para fins do disposto nessa lei, considera-se 1. Monitoramento, acompanhamento da situação com o objetivo de prever a possibilidade de ocorrência de um desastre determinado, com o máximo de antecipação possível, com a finalidade de reduzir os danos e prejuízos e minimizar os impactos sobre a população em risco. É realizado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil Estadual e pelo CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Nacionais. 2. Alerta. Envio de mensagens sobre uma possível situação de evento adverso para os órgãos de resposta e para a população através das redes sociais, SMS, aplicativos de comunicação, entre outros meios. 3. Alarme. O acionamento de um aviso de ocorrência de evento que se desdobra em ações práticas por parte de todos os envolvidos no plano de contingência
e por parte da população. 4. Ação de resposta. Medidas de caráter emergencial executadas durante ou após a ocorrência do desastre, destinadas a socorrer e assistir a população atingida e restabelecer os serviços essenciais. 5. Comando unificado. Forma de atuação que reúne os representantes de diversos órgãos da administração pública e de entidades públicas e privadas responsáveis pelas ações e respostas para compartilhar a gestão da emergência. E 6. Sistema de Comando Operacional, SCO, ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada que permite ao usuário adotar a estrutura organizacional integrada para suprir complexidades e demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente da localização do incidente. Capítulo 2. Da estrutura organizacional e das competências. Artigo 3º. Fica instituído o Grupo de Respostas e Ações Coordenadas, GRAC, órgão de apoio à defesa civil presidido pelo chefe do Poder Executivo Municipal, composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades elencados conforme o nível de acionamento. 1. Gabinete do Prefeito, nível 0. 2. Secretaria de Governo SEGOV, nível 0. 3. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nível 0. 4. Centro Integrado de Gestão de Risco e Desastre Regional, CIGER, nível 1. Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, PMSC, nível 1. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, CPMSC, nível 1. Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode, nível 1. Secretaria Municipal de Obras, CEOB, nível 1. Secretaria Municipal de Comunicação Social, SECOM, nível 1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, SEDES, nível 1. Serviço Municipal de Águas do Samai, Barco Pomevassi, nível 1. 12. Gerência de Trânsito Pomerode GETRAN, nível 1. 13. Procuradoria Geral do Município, PGN, nível 1. 14. Centrais Elétricas de Santa Catarina, nível 1. 15. Secretaria Municipal de Educação, nível 2. 16. Secretaria Municipal de Saúde, nível 2. 17. Secretaria de Planejamento, CEPLAN, nível 2. 18. Secretaria de Desenvolvimento Rural, SIDR, nível 2. 19. Conselho Comunitário de Segurança, CONSEG, nível 2. 20. Polícia Civil, PCSC, nível 2. 21. Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, SAMU, nível 2. 22. Hospital Maternidade Uso Texto, HMRT, nível 2. 23. Jeep Clube de Pomerode, nível 3. 24. Grupo Voluntário de Rádio Amadores de Pomerode, nível 3. 25. Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, nível 3. 26. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, nível 3. 27. Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pomerode, S.A., nível 3. 28. Câmara Municipal de Pomerode, nível 3. 29. Grupo Voluntário de Busca e Salvamento Áreas do Texto, nível 3. Inciso 1º. A coordenação do GRAC será exercida pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou pela Coordenadoria de Defesa Civil ou entidade determinada pelo chefe do Poder Executivo. Inciso 2. Poderão ser convidados a participar do GRAC órgãos, entidades, instituições e organizações públicos ou privados, governamentais ou não governamentais, de reconhecida atuação na área temática da defesa civil. Inciso 3º. Cada órgão, entidade, instituição ou organização de que trata o inciso 2 desse artigo designará 2 representantes, sendo um titular e um suplente, a compor o GRAC. Inciso 4º. O GRAC se reunirá ordinariamente a cada semestre para acompanhamento e controle de ações planejadas e extraordinariamente quando a situação o exigir, mediante convocação do gabinete do prefeito ou do Departamento de Defesa Civil. Inciso 5º. Em caráter emergencial para a solução de assuntos específicos, o coordenador do GRAC poderá solicitar a participação de outros órgãos, entidades, instituições e organizações que tratam o inciso 2 desse artigo. Artigo 4º.
Integram a estrutura organizacional do PLACOM. 1. Gabinete do Prefeito. 2. GRAC, Grupo de Respostas e Ações Coordenadas. E 3. Organizações da sociedade civil e entidades privadas com atuação relevante na área de defesa civil. Artigo 5º. Compete ao Gabinete do Prefeito: 1. Acompanhar os procedimentos adotados nas ações de resposta. 2. Autorizar a ativação do PLACOM e do Gabinete de Crise. E 3. Autorizar a desmobilização do PLACOM. 4. Decretar a situação de emergência ou calamidade pública conforme parecer técnico de orientação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Parágrafo único. Para a ativação do gabinete de crise, utilizar-se-á o plano de chamada constante do anexo 1 deste plano em formato digital, atualizado semestralmente pelos integrantes do GRAC. Artigo 6º. Compete aos membros do GRAC executar nas áreas de competência de cada órgão as ações determinadas no PLACOM, visando a atuação coordenada e harmônica. 2. Informar e manter atualizados os nomes e os meios de contato das autoridades responsáveis pelo cumprimento das competências previstas neste PLACOM. 3. Sugerir procedimentos para avaliação e atualização do PLACOM. 4. Fomentar a capacidade de resposta por meio de programas de capacitação, de treinamento e de aperfeiçoamento dos segmentos envolvidos. 5. Participar, se pertinente, dos exercícios simulados do PLACOM. 6. Adotar previamente mecanismos que atendam às suas competências na resposta aos eventos adversos. 7. Manter atualizado e disponibilizar o PLACOM no sítio eletrônico de seus órgãos e suas entidades. 8. Enviar o representante ao gabinete de crise conforme nível de acionamento. 9. Elaborar planejamento específico visando a mobilização e distribuição de pessoal e equipamentos em situações de eventos adversos, assegurando a comunicação para melhor desenvolvimento das ações, melhor desenvolver as atividades de resposta e recuperação. Artigo 7º. Compete à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil como auxiliar na coordenação do GRAC realizar a programação anual e conduzir os exercícios simulados do PLACOM, providenciar para que os representantes do GRAC tenham ciência de suas atribuições no âmbito do PLACOM. 3. Promover e coordenar a elaboração do conteúdo dos programas de capacitação, de treinamento e de aperfeiçoamento dos órgãos, das entidades, das instâncias de gestão do PLACOM. 4. Manter o gabinete do prefeito informado sobre as ações de resposta em andamento, uma vez implementado o PLACOM. E 5º, avaliar as ações relativas ao PLACOM após sua implementação e informar as suas conclusões ao gabinete do prefeito. Capítulo 3. Das estruturas físicas. Artigo 8º. Os abrigos temporários previamente selecionados e organizados estão listados no anexo 2 deste plano. Parágrafo 1. A lista de abrigos, assim como suas atualizações, será elencada em consonância com o Plano Municipal de Contingência da Secretaria de Desenvolvimento Social. Artigo 9. Os equipontos oficiais e provisórios cadastrados estão listados no anexo 3 desse plano. Artigo 10. O local para recebimento de doações quando a realização de campanha de arrecadação de donativos será o Parque Municipal de Eventos, localizado na Avenida 21 de Janeiro, número 2700, bairro Centro. Artigo 11. Sobre o gabinete de crise. 1. A partir da fase de alerta será implantada a fase inicial do gabinete de crise com envio de informações e monitoramento de forma remota pelos integrantes do GRAC, por meio de grupo formado junto ao aplicativo de mensagens do WhatsApp ou outro que venha a ser adotado pela administração sem a necessidade de acionamento direto. 2. Com a fase de alarme e a constatação de um dos cenários de riscos previstos, o chefe do Executivo Municipal ou o Departamento de Defesa Civil poderão, de acordo com a análise de situação e procedimento operacional padrão específico, POP, acionar o PLACOM e a mobilização física do gabinete de crise, conforme o nível de acionamento ou o cenário previsto. 3. O gabinete de crise terá um comando unificado, proporcionando uma gestão integrada e a responsabilidade compartilhada de incidentes e crises. 4.
O gabinete de crise terá seu local inicial na Prefeitura Municipal de Pomerode, localizado na Rua 15 de Novembro, número 525, bairro Centro. O local poderá ser alterado de acordo com a necessidade ou determinação do chefe do Poder Executivo, sendo a segunda opção prevista a Câmara de Vereadores, localizada na Avenida 21 de Janeiro, número 1777, bairro Centro. 5. Deverá ser utilizado como ferramenta de gerenciamento de incidentes, preferencialmente o Sistema de Comando de Operações, SCO. 6. Após o acionamento do Gabinete de Crise e instituição do SCO, deverão ser instituídos turnos de trabalho de 12 horas ou conforme acordado no Gabinete de Crise. 7. O Gabinete de Crise se reunirá no início e final do dia ou conforme determinação do Comando de Operações para alinhamento e planejamento das operações a serem realizadas no turno de trabalho determinado. 8. A desmobilização da operação será executada de forma planejada pelo Gabinete de Crise. Capítulo 4. Das competências durante as ações de resposta e restabelecimento. Artigo 12. No âmbito do PLANCOM, sem prejuízo das demais competências previstas nesse decreto, compete aos órgãos e às entidades que compõem o GRAC. 1. Gabinete de Crise. Registro de ata das reuniões. 2. Planejamento das operações. 3. Deliberação quanto às ações a serem adotadas. 4. Centralização das informações dos setores e atores que o compõem. 5. Emitir nota imprensa com a consolidação das informações do evento. 2. Gabinete do Prefeito. Atribuições do que trata o artigo 5º. 3. Secretaria de Governo Segov. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Apoiar diretamente as ações de proteção e defesa civil. D. Auxiliar na mobilização e coordenação do Gabinete de Crise. E. Auxiliar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil nas solicitações e cumprimento dos prazos estabelecidos para o envio de documentação que corrobora com a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública. 4. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Encaminhar para o GRAC os alertas emitidos pela Defesa Civil Estadual. C. Acompanhar a previsão de tempo, imagens de radar e satélites meteorológicos, índices pluviométricos e fluviométricos. D. Acompanhar e informar a cota do nível do texto de acordo com os dados da estação hidrológica. E. Ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. F. Orientar o chefe do Poder Executivo à mobilização do Grupo de Respostas e Ações Coordenadas GRAC, conforme POP estabelecido, assim como a ativação deste plano de contingência. G. Preenchimento do formulário 201 para as reuniões do GRAC, em parceria com os demais setores e atores envolvidos nesse plano, de acordo com o nível de ativação correspondente. H. Realizar o atendimento de ocorrências relacionadas ao evento adverso. I. Auxiliar na sinalização e isolamento de locais atingidos. J. Auxiliar no monitoramento de alagamentos e inundações com envio de imagens ao gabinete de crise. K. Manter o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil informado sobre os danos provocados pelos eventos adversos e acionar ajuda se necessário. L. Alimentar o Sistema Integrado da Informação de Desastres S2ID do Governo Federal. N. Solicitar itens de ajuda humanitária quando necessário. N. Emitir parecer técnico ao prefeito municipal para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública. O. Indicar o acionamento de abrigos temporários para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. P. Avaliar os danos e prejuízos ocorridos no município com auxílio dos demais setores e atores envolvidos. Q. Remoção da população das áreas afetadas e de risco alto e iminente com auxílio dos demais setores e atores envolvidos. R.
promover as articulações junto às entidades públicas e privadas para prover os recursos humanos e materiais de apoio às ações de resposta. S. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas. T. Enviar ao gabinete de crise relatório do número de chamados e atendimentos realizados durante o evento adverso, assim como dados pluviométricos e fluviométricos, além dos pontos de atingimento e afetados. U. Fornecer modelos de pareceres de danos e prejuízos aos setores envolvidos. 5. Centro Integrado de Gestão de Risco e Desastre Regional, CIGERD. A. Apoiar os municípios no processo de gestão do desastre. B. Apoiar os processos de decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública. Mobilizar recursos adicionais para ações de socorro. D. Apoiar os municípios com fornecimento de itens de assistência humanitária. E. Orientar os municípios na solicitação de recursos estaduais e federais para ações de resposta, restabelecimento e reconstrução. F. Apoiar o município no dimensionamento de risco das áreas afetadas. G. Orientar o município nas ações de interdição de edificações em área de risco. H. Apoiar o município na gestão do risco e gestão de desastres. 6. Polícia Militar. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Auxiliar na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. D. Apoiar diretamente em ações de defesa civil. E. Realizar rondas periódicas em abrigos humanitários instalados e áreas residenciais evacuadas. F. Auxiliar na sinalização e isolamento de locais atingidos. G. Auxiliar no controle do trânsito. H. Auxiliar no monitoramento de alagamentos e inundações com envio de imagens ao gabinete de crise. I. Realizar as contas e o emprego de batedores para auxílio em deslocamentos. J. Auxiliar no transporte de pessoas e materiais. K. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas. L. Enviar ao gabinete de crise relatório do número de chamados e atendimentos realizados durante o evento adverso. 7. Corpo de Bombeiros Militar e Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Auxiliar na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. D. Apoiar diretamente em ações de defesa civil. E. Realizar os serviços de busca e salvamento de pessoas e bens no atendimento pré-hospitalar. F. Auxiliar na sinalização e isolamento de locais atingidos. G. Atuar em situações internas de árvores, colapsos de estruturas e outras em que haja risco à vida e ao patrimônio. H. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas. I. Enviar ao gabinete de crise relatório com números de chamados e atendimentos realizados durante o evento adverso. 8. Secretaria de Obras CO. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Realizar a desobstrução e liberação de vias e calçadas atingidas por terra, lama, árvores e outros materiais. Em caso de deslizamento de médio e grande porte, aguardar vistoria e liberação por parte da Defesa Civil. D. Auxiliar a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros em ocorrências emergenciais em áreas públicas e privadas quando solicitado. E. Realizar a desobstrução de pontos de drenagem bloqueados. F. Auxiliar no monitoramento de alagamentos e inundações com envio de imagens ao gabinete de crise. G. Auxiliar na sinalização e isolamento de locais atingidos.
H. Efetuar verificações em campo de situações relacionadas à iluminação pública. I. Auxiliar na interlocução e acionamento da Celesc. J. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas. K. Realizar limpeza de vias, calçadas e outras áreas públicas. L. Enviar ao gabinete de crise relatório do número de chamados e atendimentos realizados durante o evento adverso. M. Preencher e encaminhar a Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. 9. Secretaria de Comunicação Social, SECOM. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Divulgar os alertas emitidos pela Defesa Civil através das redes sociais, site da Prefeitura e meios de comunicação. D. Enviar notas com informações atualizadas de número de ocorrências, quantidade de chuva, alterações no trânsito e outras informações à imprensa. E. Atender e fornecer informações aos meios de comunicações. F. Comunicar as ações do gabinete de crise. G. Organizar o atendimento aos veículos de imprensa. 10. Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, SEDES. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Realizar a abertura e coordenação de abrigos temporários. D. Realizar vistorias com os assistentes sociais nos locais atingidos. E. Realizar o cadastramento de atingidos para entrega de itens de assistência humanitária. F. Realizar o cadastro de atendimentos em situações de friagem, geada e frio extremo. G. Emitir relatórios sociais para fins de comprovação de danos humanos para a prestação de contas de entregas de itens de assistência humanitária e sobre abrigos temporários. H. Gerenciar o recebimento de doações. I. Gerenciar a entrega de itens de assistência comunitária. J. Enviar ao gabinete de crise informações solicitadas. K. Preencher e encaminhar a Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado, em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. Eu posso passar a palavra para o Jair, para o pessoal descansar um pouquinho da minha voz? Aline, com a sua permissão, antes de passar a palavra para o Jair, eu gostaria de convidar para compor a mesa, de acordo com o artigo 3º do Regulamento dessa Audiência Pública, o vereador Jean Nicoleto. Então, dando continuidade aqui, o inciso 11, as atribuições, então, aqui do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI barra Comervasa. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Realizar o monitoramento do nível do rio no ponto da captação e manter informado o gabinete de crise. D. Auxiliar no monitoramento da telemetria da rede de monitoramento do município e manter informado o gabinete de crise. E. Realizar o atendimento de ocorrências relacionadas aos reservatórios e distribuição de água. F. Auxiliar no monitoramento de inundações com envio de imagens ao gabinete de crise. G. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas. H. Enviar ao gabinete de crise relatório com o número de chamados e atendimentos realizados durante o evento adverso. E letra I.
preencher e encaminhar à Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. O inciso 12 trata então da gerência de trânsito do Pomerode, a GETRAN. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Realizar o controle do trânsito em áreas atingidas ou na iminência de alagamentos, inundações, quedas de árvores, postes ou outros semelhantes. D. Realizar o controle do trânsito em cruzamentos com semáforos desligados. E. Alterar o trânsito para viabilizar a mobilidade através de bloqueio de vias, desvios e inversão de mão. F. Apoiar diretamente as ações da Defesa Civil. G. Realizar a sinalização e isolamento das vias atingidas. H. Auxiliar no monitoramento de alagamentos e inundações com o envio de imagens ao gabinete de crise. I. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas, em especial as alterações de trânsito. J. Realizar escoltas e o emprego de batedores para auxílio em deslocamentos. K. Enviar ao gabinete de crise relatório com o número de chamados e atendimentos realizados durante o evento adverso. G. Monitorar as imagens das câmeras e informar alterações relevantes ao gabinete de crise. E H. Preencher e encaminhar à Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. No inciso 13, então, trata da Procuradoria-Geral do Município, a PGM. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alerta laranja, vermelho ou roxo. C. Prestar apoio jurídico às ações de proteção e defesa civil, bem como aos membros do gabinete de crise. D. Elaborar decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública, conforme o parecer técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. E a letra E aqui, comunicar as ações do gabinete de crise. No inciso 14, cabe às Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alerta laranja, vermelho ou roxo. C. Atuar em campo de retirada de árvores, postes e outros objetos para a recomposição do sistema elétrico. D. Caracterizar a abrangência e intensidade do impacto causado pelo evento adverso para dimensionamento logístico, estimativas de prazo de restabelecimento geral e dimensionamento da necessidade de equipes. E. Realizar o desligamento da energia em situações de inundações, deslizamentos, colapsos estruturais, vazamento de gás e outras situações semelhantes quando solicitado. F. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas. G. Enviar ao gabinete de crise relatório com o número de chamados e atendimentos realizados durante o evento adverso. E H. Preencher e encaminhar à Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. Inciso 15, cabe à Secretaria de Educação atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Disponibilizar servidores, merendeiras, zeladores e ou educadores físicos para auxiliarem nas ações dos abrigos temporários. D. Auxiliar no transporte de moradores atingidos para abrigos temporários. E. Informar ao gabinete de crise ocorrências em unidades escolares. F. Emitir relatório fotográfico com informações de danos e prejuízo em unidades escolares. G. Enviar ao gabinete de crise informações solicitadas. H. Preencher e encaminhar à Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil.
No inciso 16, cabe à Secretaria de Saúde: a. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alertas de laranja, vermelho ou roxo. C. Gerenciar as ações assistenciais e ou preventivas e contatar as organizações vinculadas à assistência à saúde para a redução dos riscos durante o desastre. D. Verificar a necessidade de pedido e distribuição do kit de medicamentos e insumos estratégicos para municípios atingidos por desastre. E. Disseminar, por meio da divisão de comunicação, informes e instruções à população sobre as doenças e agravos à saúde por ocorrência do evento adverso. F. Realizar assistência básica de saúde nos abrigos temporários. G. Informar ao gabinete de crise ocorrências em unidades de saúde. H. Emitir relatório fotográfico com informações de danos e prejuízos em unidades de saúde. I. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas. E J. Preencher e encaminhar à Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. No inciso 17, cabe à Secretaria de Planejamento, o CEPLAN, a. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Apoiar tecnicamente com engenheiros civis, arquitetos, técnicos em edificações, em ocorrências de colapso estrutural, deslizamentos, quedas de muro, rolamento de rochas e outros, quando solicitado com emissão de relatórios. D. Realizar fiscalização em edifícios atingidos por colapso estrutural, queda de materiais e outros, quando solicitado. E. Auxiliar em ocorrências com queda de telas de construção civil. F. Atender e realizar os acionamentos necessários nos incidentes em água de poluição por óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas. G. Avaliar os danos ambientais causados nos eventos. H. Auxiliar no atendimento e encaminhamento com ocorrências envolvendo animais. I. Auxiliar em contratações de obras emergenciais com levantamento de orçamentos e confecção de termos de referência, quando solicitado. E J. Auxiliar no levantamento de valores dos danos e prejuízos públicos e privados. No inciso 17, cabe à Secretaria de Desenvolvimento Rural a. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Auxiliar no atendimento e encaminhamento com ocorrências envolvendo animais. D. Auxiliar no atendimento e encaminhamento com animais nos abrigos temporários. E. Auxiliar no atendimento aos agricultores municipais. F. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas. E G. Preencher e encaminhar à Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. No inciso 18, cabe ao Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, a. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Apoiar diretamente em ações da Defesa Civil. D. Acionar os grupos de voluntários quando solicitado pelo Centro de Comando. E. Realizar a interlocução entre o Centro de Comando e os grupos de voluntário para auxiliar no atendimento de ocorrências. E F. Preencher e encaminhar à Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. No inciso 19, cabe à Polícia Civil atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos
pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Realizar funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. D. Auxiliar na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas. E F. Enviar ao gabinete de crise relatório com o número de chamados e atendimentos realizados durante o evento adverso e relacionados com o mesmo. No inciso 20, cabe ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Estadual, o SAMU, a. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Realizar atendimento pré-hospitalar com suporte avançado de vida. D. Auxiliar nos transportes e transferências interhospitalares. E. Realizar a coordenação, a regulação e a supervisão médica direta dos atendimentos pré-hospitalares. F. Realizar o gerenciamento das vagas de urgência através da Central de Regulação de Urgência, CRU, para direcionamento de pacientes. G. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes e informações solicitadas. E H. Enviar ao gabinete de crise relatório com o número de chamados e atendimentos realizados durante o evento adverso. Inciso 21. Cabe ao Hospital e Maternidade Rio do Texto. A. Atualizar o cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Realizar os atendimentos hospitalares da população afetada. D. Convocar os profissionais de sobreaviso quando necessário. E. Comunicar as ações ao gabinete de crise. E F. Preencher e encaminhar à Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. No inciso 22, Jeep Clube de Pomerode. A. Atualizar cadastro com recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alerta laranja, vermelho ou roxo. C. Apoiar com seu quadro de associados em ocorrência de eventos adversos, onde existe a necessidade de veículos com maior altura livre que transitem em qualquer tipo de terreno, quando solicitado para a realização de vistorias. D. Auxiliar na sinalização e isolamento de locais atingidos. E. Auxiliar no monitoramento de alagamentos e inundações com envio de imagens ao gabinete de crise. F. Auxiliar na distribuição de itens de ajuda humanitária. G. Auxiliar no transporte de pessoas e materiais. E H. Comunicar as ações do gabinete de crise. Inciso 23. Cabe ao grupo de voluntários de radioamadores de Pomerode. A. Atualizar o cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em caso de alertas laranja, vermelho e roxo. C. Apoiar em ocorrências de eventos adversos onde existe a necessidade de implantação de rede de rádios transmissores quando solicitado. D. Auxiliar na comunicação de locais atingidos. E. Auxiliar na informação de áreas atingidas, afetadas e ou isoladas. F. Promover condições de comunicação em condições adversas entre os diversos órgãos que compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. E G. Comunicar as ações do Gabinete de Crise. Parágrafo único. A execução das atividades das alíneas B, C, D, E, F e G ficam condicionadas à decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, conforme estabelecido pela Anatel na Portaria Ministerial número 302, de 24 de outubro de 2001. No inciso 24, cabe à Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Fazendária, a SEGAF, a. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento.
B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Apoiar diretamente as ações de proteção e defesa civil. D. Auxiliar na mobilização e coordenação do gabinete de crise. E. Auxiliar a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil nas solicitações e cumprimento dos prazos estabelecidos para o envio de documentação que corrobora com a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública. F. Prestar apoio técnico ao gabinete de crise referente à sala de crise na implantação e manutenção dos seus sistemas e equipamentos eletrônicos e digitais através do setor de tecnologia da informação. G. Implantar equipamentos para a central de atendimento por telefone e internet quando solicitado. H. Coordenar a abertura de crédito extraordinário que possibilite celeridade às ações de resposta dos órgãos da administração municipal. I. Preencher e encaminhar à Defesa Civil parecer de danos e prejuízos dos prédios públicos sob sua tutela, assim como gastos extraordinários relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. J. Fornecer à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil dados de orçamento anual, PIB anual, receita corrente líquida dos últimos 12 meses, a fim de possibilitar o preenchimento do formulário de informações de desastres, o FID. Inciso 25. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Apoiar diretamente as ações de proteção e defesa civil. D. Auxiliar na captação e contabilização de danos e prejuízos dos setores da indústria, comércio e serviços do município. E a linha E aqui, preencher e encaminhar a Defesa Civil parecer de danos e prejuízos dos setores da indústria, comércio e serviços do município relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. No inciso 26, cabe à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pomerode, a SEAP, a. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Apoiar tecnicamente com o quadro técnico de associados em ocorrências de colapso estrutural, deslizamentos, quedas de muro, rolamento de rochas e outros, quando solicitado com emissão de relatórios. D. Realizar vistorias em edifícios atingidos por colapso estrutural, quedas de material e outros, quando solicitado. E E. Auxiliar no levantamento de valores dos danos e prejuízos públicos e privados. No inciso 27, cabe à Câmara de Vereadores de Pomerode. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Disponibilizar servidores para auxiliarem nas ações de atendimento à população. D. Auxiliar no transporte de moradores atingidos para abrigos temporários. E. Ceder o espaço para a implementação do centro de comando quando for solicitado pelo gabinete de crise. E. Acho que aqui é F. Enviar ao gabinete de crise ocorrências relevantes a informações solicitadas. H. Depois eles arrumam aqui. Preencher e encaminhar a Defesa Civil parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. No inciso 28, cabe ao Grupo Voluntário de Busca e Salvamento Águias do texto. A. Atualizar cadastro de recursos humanos e materiais semestralmente, salvo informações sensíveis e estratégicas, bem como informar atualizações importantes a qualquer momento. B. Monitorar os alertas emitidos pela Defesa Civil e ficar de sobreaviso em casos de alertas laranja, vermelho ou roxo. C. Apoiar com seu quadro de associados em ocorrências de eventos adversos para a realização de vistorias, resgate e remoção de atingidos.
D. Auxiliar no monitoramento de alagamentos e inundações com envio de imagens ao gabinete de crise. E. Comunicar as ações do gabinete de crise. E F. Preencher e encaminhar à Defesa Civil o parecer de danos e prejuízos relativos ao evento adverso, conforme tempo determinado em acordo com o modelo fornecido pela Defesa Civil. O capítulo 5 das implementações, eu passo para a Aline fazer a leitura novamente. Antes de continuar a leitura, de acordo com o artigo 3º do regulamento dessa audiência pública, eu convido o vereador Geliando para compor a mesa. Capítulo 5 das implementações. Artigo 13. Ações a serem desenvolvidas pela municipalidade para a otimização das ações de resposta e minimizar os danos e as perdas decorrentes de eventos adversos e estruturação do PLANCOM. 1. Criar no prazo de 120 dias, através da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, novo cadastro de equipes técnicas e de voluntários para atuação em circunstâncias de eventos adversos. 2. Publicar no prazo de 360 dias, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, registro de preços para aquisição de itens de assistência humanitária nos moldes do lançado pela Defesa Civil Estadual. Seria o 3, né? Nós estamos no 4. Preparar no prazo de 360 dias, através do Departamento de Tecnologia e Informação do Departamento da Defesa Civil, um meio de cadastramento automático dos atingidos por eventos adversos que utilize um mensageiro eletrônico de grande capilaridade no município. 5. Criar no prazo de 300 dias, através da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, com apoio da Defesa Civil, da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, um plano de abrigos temporários municipais para auxiliar na sua instalação, administração e desmobilização, bem como apresentar mapas de situação, rotas de fuga, plano de chamada, croquis, protocolos de saúde, segurança, alimentação, cuidados animais e outros, inventário de materiais, ficha de cadastro, entre outros. O mesmo será anexo do PLANCOM. 6. Realizar no prazo de 250 dias, através da Gerência de Trânsito GETRAN, um diagnóstico do trânsito municipal nos dias de chuvas intensas, com alagamentos e inundações, e criar um plano de ação para intervenção no trânsito nessas situações. O mesmo será um anexo do PLANCOM. 7. Organizar no prazo de 90 dias, através da Coordenação de Proteção e Defesa Civil, um cadastro de radioamadores atuantes na cidade. 8. Criar no prazo de 360 dias, através do Departamento de Defesa Civil e órgãos correlatos, os planos de ação específicos para eventos adversos, os POPs. Capítulo 6 dos instrumentos. Artigo 14. A fim de atingir seus objetivos, o PLANCOM contará com os seguintes instrumentos. 1. Programas de exercícios simulados. 2. Redes e serviços de observação e previsão hidrometeorológica. 3. SCO, Sistema de Comando Operacional. 4. Termos de cooperação, convênios e instrumentos congêneres. 5. Serviço voluntário nos termos do disposto da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 6. Programa Nacional de Incentivo Voluntário nos termos do disposto no Decreto nº 9.906, de 9 de julho de 2019. E 7. Requisição administrativa nos termos do disposto no inciso 25 do caput do artigo 5º da Constituição. Capítulo 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 15. Os seguintes cadastros serão realizados em sistema próprio pela internet e estarão disponíveis ao DRAC de maneira impressa e digital. 1. Cadastro de recursos humanos e materiais dos membros do GRAC. 2. Cadastro de contatos, telefones e e-mails dos membros do GRAC. 3. Cadastro de voluntários e de equipe técnica voluntária conforme prazo estabelecido. Artigo 16. Os órgãos e entidades integrantes do GRAC editarão de forma isolada ou conjunta normas complementares sobre os procedimentos necessários ao cumprimento das competências previstas nesse plano. Artigo 17. Esse plano deve ser atualizado no prazo de até 1 ano com a realização de consultas públicas, simulado, avaliação e prestação de contas aos membros do GRAC. Parágrafo único. Os dados a que se refere o caput serão compartilhados apenas com os integrantes do GRAC e com o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Artigo 18. Uma cópia física desse plano e seus anexos será enviada aos membros do GRAC para consulta em situações de
falta de energia elétrica e ou indisponibilidade de acesso aos sítios eletrônicos. Artigo 19. As despesas decorrentes da atuação dos integrantes desse plano de contingência ocorrerão à conta de cada órgão, entidade e instituição a que pertencer. Então, encerrada a leitura do plano de contingência municipal, a gente passa para o próximo item da pauta, que são os questionamentos e deliberações. Deixar registrado aqui que tem 5 minutos de prazo após a leitura agora para entregar os questionamentos. A Giovana pode recolher, se alguém quiser, mas Folhinha é só levantar a mão que ela entrega. Ok? Pessoal, a gente teve só mais uma manifestação, não sei se tem mais alguém. Eu gostaria de adiantar, caso não houvessem mais manifestações. Alguém se opõe? A gente já pode iniciar, antes dos 5 minutos. Se alguém se opõe, pode levantar a mão. Não havendo manifestações, então a gente vai seguir com a pauta. A gente recebeu 5 manifestações na audiência pública, né? 3 delas sobre o desacionamento do Rio Texto, uma sobre uma situação da rua Atiradores. Então, de acordo com o artigo 8º, inciso 2º, a audiência pública tem um objeto específico, que é o plano de contingência. Essas situações serão passadas para a Defesa Civil. Eu vou pedir para as pessoas aqui que formularam esses apontamentos, né? Depois preencherem o seu telefone, que a Aline vai dar o retorno oportunamente no momento apropriado, né? Na semana que vem. Então, como a audiência pública ela tem um objeto específico do plano de contingência, a gente só tem um questionamento que a Aline vai ler e, de acordo com o regulamento interno dessa audiência pública, tem um prazo de 5 minutos de resposta. Bom, na verdade são vários questionamentos, estão em folhinha, tá? Então, vamos lá, a primeira parte fica acolhimento para animais, e tem, vou ler o texto que vem, né? Tragédia no vizinho estado do Rio Grande do Sul, com a imagem de cavalos. Eu não consegui entender o resto, mas eu acho que eu me lembro do cavalo sendo resgatado do telhado, é isso, né? Nos fez refletir sobre os animais que também são vítimas de desastres. O plano de contingência prevê abrigo, transporte, ações para o bem-estar animal. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer, essa estrutura que a gente está apresentando hoje do plano de contingência é o cerne central, certo? A partir disso, foram avaliados alguns cenários de risco que a gente tem em Pomerode, que até foi citado lá no início do Plancom. E para cada cenário desses vai ser feito um plano de operação, porque talvez nem todo o GRAC seja acionado em cada situação, ok? No Plancom, se vocês viram, tem tanto a Secretaria de Desenvolvimento Rural, lógico, sempre com a Coordenação de Proteção e Defesa Civil junto, né? E também, agora fugiu o outro que está relacionado, sobre questão de auxílio à CEPLAN, né? De auxílio a animais. Nos próximos, se vocês observarem, a gente tem uma série de ações
a serem feitas com vários prazos no próximo 1 ano, quando esse plano de contingência volta a ser discutido. Tá? Inclusive, tem a questão de seleção de abrigos, tanto para pessoas como animais. Então, no que segue agora, a gente vai buscar também locais de abrigos para os animais e estruturar ações para Natal. Ok? Acho que respondeu a pergunta? Bom, aí outra questão que diz aqui é SMS, né? Implantação de sistema SMS. Sim, a gente está buscando, por enquanto, a gente não tem ainda estruturado, isso tem também uma série de custos que a nossa atual lei orçamentária não prevê. Acho que, né, a população talvez não saiba, mas quem é vereador ou foi, sabe qual é o orçamento previsto, por exemplo, na Defesa Civil neste ano, né? Então, a gente está, no momento, quando a Defesa Civil recebe algum alerta que passe do laranja, que seja vermelho, às vezes até no laranja, está sempre sendo divulgado no site da Prefeitura. Tá? Mas a gente quer, sim, chegar nisso aqui, né? Um sistema de alerta. Inclusive, isso não é só uma preocupação do município de Pomerode, tá? É uma preocupação regional da Coordenação de Defesa Civil Regional, né? E que está se buscando um sistema de alerta para todos os municípios, sempre do alerta blue. Tá? Deixa eu ver. A Defesa Civil de Pomerode, no seu plano de contingência, usará essa ferramenta para avisar a comunidade. Isso do SMS falando ainda, né? Tá. Então, vamos ver, legislação aqui fica acerca de reforma e manutenção com ou não consegui entender. Por favor, Cleice, pode esclarecer a última frase? Vamos lá. Acho que usará o microfone, pode passar, por favor. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer as respostas. Alinha essa preocupação com o bem-estar animal, acredito que precisa de fato ocorrer, né? A gente percebeu o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. Sobre o alerta SMS, logicamente tem que ter o cadastro de todos os munícipes para avisar uma via evitável o deslizamento. Penso que também essa é uma forma mais eficaz para a comunidade. Isso foi cobrado, né? E nunca aconteceu. Vocês agora, mal assumiram a administração, nos entendemos. E em relação a essa outra legislação, porque hoje, por exemplo, acontece um incêndio de uma grande proporção em Pomerode, a gente não pode só avisar a parte de alagamentos, né, inundações, também incêndio. Sim. E nós temos hoje uma legislação, eu diria, muito frágil na questão de atendimento a entidades privadas, né, aliás, a propriedades privadas. Então, aqui está tramitando na Câmara um projeto de lei complementar no 01/2025, que dá parabéns aos autores, e fala aí de atendimento, né, nessas propriedades privadas, de pontilhões, remoção de material e outros. De repente, o próprio o plano não colocaria algo a respeito, não sei se é possível, né, mas seria nesse sentido. Eu até vou dizer assim, no plano, até fala alguma coisa ali que quando tem decretado, né, os estados de emergência e calamidade, independe se é público ou se é privado, né? Hoje, quando tem incêndios, por exemplo, não tem, tem bombeiro voluntário aqui presente, né? Quando os bombeiros, por exemplo, só esse ano, os bombeiros pediram auxílio, né, da Defesa Civil, através da Secretaria de Obras, para ajudar no rescaldo de incêndio. E foi fornecido mesmo sendo propriedade privada, que é uma questão emergencial. Então, quando tem uma questão emergencial, mesmo que não seja, esteja em estado de emergência, mas é uma situação emergencial, óbvio que a Defesa Civil, né, e o poder público atuam. Né? O que ainda carece é a atuação pós, para reconstrução, que daí sim eu tenho que verificar legalmente a possibilidade, tá? Né? Se tiver o estado de emergência a gente pode, mas fora isso,
daí eu teria que verificar a legalidade, certo, Giscard? Né? Nisso, a gente está reformulando toda a lei de defesa civil também, tá? Ela está muito defasada, né? Inclusive nomes, tudo, né? A Defesa Civil Nacional modificou, então a gente também está reformulando toda a nossa legislação. Bom, superado os questionamentos de deliberações, a gente coloca agora então a votação do PLAN-COM, que foi lido anteriormente, para aprovação. Então eu peço que aqueles que... Pois não, Aline. Só antes de botar para aprovação, eu já quero dizer que eu mesma, eu li o que foi disponibilizado lá no edital, tá? E antes mesmo da audiência pública de hoje, eu vi que tem várias correções que têm que ser feitas, mas são coisas pequenas, são coisas de uma hora está falando defesa civil, outra hora fala proteção, defesa civil, aí fala secretaria de comunicação, não é para nós, como não é secretaria de comunicação, é gerência, né, de comunicação. Então, a gente vai, e está falando uma hora lei, uma hora decreto, então a gente vai padronizar isso e fazer essas correções, ok? E vai ser disponibilizado depois, né, o plano de contingência. Então, só saber que a gente vai aprovar o teor dele, mas essas pequenas correções vão ser feitas. Então, com essas ressalvas, de acordo com o artigo 9, inciso 1º do regulamento interno desta audiência pública, gostaria de colocar para deliberação o plano de contingência. Peço para aqueles que aprovam se manifestem levantando o braço e aqueles que não aprovam permaneçam como estão. Secretário, peço que registre em ata a aprovação não foi unanimidade, né? Por maioria. Não, acho que foi só a Ana que demorou para levantar a mão, né? Ou alguém que se opôs ao plano. Vamos de novo, então? Então coloco novamente em votação aí para tirar tema o plano de aprovado por unanimidade. Pode constar em ata, secretário. Obrigado. Então, superada essa parte da pauta, de acordo com o artigo 6º, inciso 4º do regulamento interno desta audiência pública, convido para fazer uso da palavra pelo tempo de 2 minutos as seguintes autoridades. Primeiro, o vice-prefeito Daniel Meger, aí os vereadores estão aqui por ordem alfabética, né? Vereador Geriano, na sequência, vereadora Isadora, vereador Jair, vereador Jean e vereador Marco. 2 minutos. Eu ia falar isso. Boa noite a todos. 2 minutos. Momento muito importante, momento em que a gente trabalha com a prevenção. Esse nosso plano de contingência estava sem ser revisto desde 2014, correto, Aline? Então, eu acho que o que está acontecendo aqui hoje à noite tem grande importância. A gente espera que nunca precisemos usar, mas a nossa obrigação está preparada. Então, quero agradecer a todos que aqui estão, comunidade, nossa equipe do governo que veio em peso, mais membros, vereadores, e principalmente agradecer a equipe da Defesa Civil, a grande equipe, né, composta de 2 pessoas, que logo de início de trabalho se prontificou a abraçar essa causa e trazer hoje aí o nosso plano de contingência. Tá bom? Obrigado a todos aqui presentes, noite importante, superamos, vamos para a próxima fase. Vereador Geriano, 2 minutos. Boa noite a todos, em especial aqui a mesa, né, composta aí pelos colegas vereadores, vice-prefeito, secretário Mark, aqui o senhor Fridolin, né, grande parceiro nosso aí também, e a Aline. A Aline é a protagonista disso daqui, né. Para quem acompanha um pouquinho da prefeitura, do município, de política mesmo, sabe que a gente não tinha uma defesa civil realmente organizada, com coordenação, pensando no futuro da cidade e pensando nos desastres que podem acontecer.
né? Nós tínhamos uma defesa civil, e eu usei muitas vezes essa tribuna para falar, que realmente atendia a comunidade, né? Vamos lembrar que o Lúcio ia lá, tinha que cortar uma árvore, tinha que fazer isso, mas não tinha uma atenção à coordenação de pensar em coisas como essa, de unir as pessoas, de pensar nas crises, que era onde a gente sofria bastante. Nós tivemos períodos de chuvas intensas que eu procurei alguns bombeiros, por exemplo, aqui já conversei sobre isso com o bombeiro Lucas, que está aqui presente também. O plano de contingência, cadê? Vamos achar lá o plano. Pô, pelo plano aqui já tinha que estar os abrigos divulgados para as pessoas buscarem caso precisem. E a gente não tinha nem uma comunicação entre Defesa Civil, Polícia Militar e Bombeiro, que faltava, que era deficitário. Então, para mim, isso daqui é um grande avanço, e obrigado, Aline, por estar coordenando tudo isso. Conseguiu trazer de volta o Conselho, né, de Defesa Civil, que também estava aí meio parado. Então, é graças a esse trabalho de coordenação que a gente está vendo uma Defesa Civil de verdade sendo criada, e com certeza isso aqui é só o começo, né? Plano de contingência, depois conseguir trabalhar com as forças de segurança, né, de defesa, para que a gente consiga avançar nos SMS, avançar num parecido com o Alerta Blue. Eu penso também, já falei, no sistema de cotas, né, de enchentes. A gente não tem em Pomerode, a gente não sabe quando que alaga essa rua ou aquela. Eu acho que a gente pode avançar nisso também e com certeza trazer mais segurança para os munícipes. Muito obrigado, boa noite. Convido agora para fazer uso da palavra a vereadora Isadora. Bom, gente, boa noite a todos aqui na mesa, né, colegas, vice-prefeito, né, a Aline também, a comunidade aqui que está nos acompanhando. Primeiramente, que nem o Geriano falou, ou a minha palavra, né, protagonista é a Aline, né, conhecendo ela, a seriedade do trabalho dela, a capacidade de conhecimento, tudo isso reflete, né, desde que ela está à frente da Defesa Civil, tudo isso reflete esse trabalho. Então, Aline, de verdade, parabéns pelo teu trabalho, por ter conseguido juntar todo esse material, né, e ter idealizado essa audiência hoje também, que é de grande valia, é muito importante. Como o Geriano falou, era uma situação bem, enfim, que estava deixada para trás, não era vista, né, com a importância que era necessária. Então, eu te dou parabéns de novo por essa iniciativa. E também parabéns ao Marco, né, que é o presidente da comissão aqui permanente da Defesa Civil e Segurança Pública, por ter colocado a Câmara de Vereadores como um dos pontos, né, do GRAC, né, Aline? Então, também parabéns, Marco. Eu sou relatora também da comissão, então a gente também tinha conversado sobre isso, né? E deixar registrado, assim, justamente essa importância, né, dos órgãos todos juntos, né, e realmente ligados, né, troca de informação na hora que realmente precisa, que isso seja eficiente, e também colocar aqui a casa, né, Marco, e a todos nós aqui à disposição do que for necessário. Obrigada. Convido agora para fazer uso da palavra, por 2 minutos, o vereador Jair. Boa noite a todos presentes aqui. Não vou me tornar repetitivo com as falas que já foram feitas aqui, mas dizer que é uma honra estar participando aqui, até porque o primeiro e único plano de contingência do município de Pomerode, que foi elaborado em 2014, eu estive à frente, assim como o Mike, agora presidente do Conselho. Na época eu era presidente do Conselho. O plano de contingência foi aprovado em 2014 e homologado pelo decreto 2.894, e desde lá nunca mais teve atualização. Tanto que, se a gente pesquisar o anexo desse decreto, pessoas a serem acionadas ali não moram mais nem em Pomerode, né? Então é um trabalho necessário a ser feito, um compromisso que a Aline assumiu já durante a transição de governos. Inclusive, no ano passado já fez uma reunião com entidades, né? Não estava nem nomeada ainda, mas já se envolvendo nessa parte, e totalmente necessário, porque quando a gente fala em defesa civil, normalmente a gente lembra só dos desastres, né? E o desastre é uma resposta rápida, porque ninguém vai avisar que vai dar uma inundação, deslizamento, alguma coisa assim. Então tem que estar preparado, todo mundo tem que estar realmente sabendo quais as suas funções. Mas a defesa civil vai muito além disso, que também é a prevenção. E a gente está percebendo que esse trabalho, apesar de pouco tempo de gestão aqui, onde a Aline está à frente, né? E infelizmente é uma estrutura enxuta, né? Não tem materiais, depende de outras secretarias, mas o trabalho está sendo bem pensado, bem elaborado, e acredito que o Pomerode só tem a ganhar com isso. Obrigado.
fazer uso da palavra pelo tempo de até 2 minutos, o vereador Jean. Quero cumprimentar aqui a todos os membros dessa mesa, em especial a Aline, coordenadora da Defesa Civil de Pomerode, cumprimentar a comunidade presente, agradecer a presença da comunidade, que é muito importante nesse debate, né? E salientar aqui, mais uma vez, a importância do Conselho da Defesa Civil estar em funcionamento, parabenizar o vereador Marcos por estar convocando essa audiência pública, para que a gente pudesse estar ali, mas através da Comissão de Defesa Civil, para que a gente pudesse estar votando esse plano de contingência e trabalhando as melhorias. Quero falar aqui um pouquinho ao encontro do que dispõe o projeto de lei 01/2025, que é de minha autoria. Ele dispõe sobre a execução de serviços públicos e propriedades privadas localizados no município de Pomerode, na ocorrência de desastres naturais e eventos causados pela ação humana. Ou seja, esse projeto de lei ele está entrando interno na Câmara. A partir da hora que ele vier a essa mesa dos vereadores para ser discutido, ele vai trazer um grande avanço, uma grande ajuda à própria defesa civil do município e à própria prefeitura, com a liberdade de poder trabalhar ações como remoções de materiais, terraplanagem, aterro, construção de obras de contenção, patrulhamento e macadamização dos acessos, utilização de caminhão-pipa, construção e manutenção de pontilhões de madeira, fora supressão de vegetação. Ou seja, o que a Aline acabou de colocar, esse projeto de lei vai estar autorizando pós o acontecimento. Hoje a Defesa Civil pode atuar no acontecimento. Pós o acontecimento, ficou sem ponte e água tal. Agora, não tem o que fazer. Não, através desse projeto de lei, ela pode continuar o trabalho. Ela pode ir lá botar uma carga de macadâmia, ela pode ir lá construir um muro de contenção onde foi prejudicada a casa do João, por exemplo. Então fica aí meus parabéns aí pela ação no dia de hoje e parabéns pela presença da comunidade. Obrigado, vereador Jean. Convido agora para fazer uso da palavra o vereador Marco, pelo tempo de até 2 minutos. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar a mesa através da Aline. Vamos dizer, vereador Jean, que essa é uma audiência realizada pela própria Defesa Civil, pela Aline, não só estamos compondo a mesa. Parabenizar pela realização de mais uma audiência pública. Eu acho que as audiências públicas são de fundamental importância. Eu, como presidente da Comissão de Defesa Civil da Casa, da Câmara, me sinto muito feliz em saber que cobrei muito na gestão passada também, e até por ser lá do Rio Grande do Sul, acompanhei de perto as ações, lá todo o problema que a gente teve, sempre cobrei da realização do PLANCOM, que é esse plano de contingência, que na verdade, e um detalhe, parabenizar mais uma vez, porque será através de projeto de lei, vai ser enviado para essa casa e não por um decreto. A gente sabe que um decreto, ele não tem o mesmo poder que uma lei, e depois nós teremos oportunidade também de analisar essa casa, de fazer mais, talvez mais uma audiência pública, para talvez fazer emendas, para melhorar ainda mais, o que torna esse projeto talvez mais encorpado. Então, dizer que aqui esta casa, como presidente da Comissão de Defesa Civil, pode contar com a gente, nós estamos bastante atuantes, até agora em maio faremos mais uma audiência pública desta comissão, e pode contar com a gente. Mais uma vez, parabéns, e agradecer a todos que estão aqui numa véspera de feriado, preocupados com o Pomerode e com a nossa sociedade. Depois não adianta reclamar. Obrigado. Bom, pessoal, então eu vou assinar aqui agora o termo de encerramento e certificação de realização e conclusão de audiência pública. Depois eu vou passar para o secretário assinar também o mesmo termo. E na sequência, o nosso secretário irá ler a ata desta reunião. Então, eu vou fazer a leitura para a gente aprovar a ata, ou não. Ata da audiência pública para aprovação do PLANCOM, Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil. Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2025, às 19 horas, realizou-se nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores do município de Pomerode
situada na Avenida 21 de Janeiro, número 1777, no município de Pomerode, Santa Catarina, a audiência pública convocada pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil com o objetivo de apresentar, discutir e aprovar o Plano de Contingência Municipal de Proteção e Defesa Civil, PLANCOM. A audiência foi presidida por Mike Andrew Moretti, presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil de Pomerode, CONDEF, que deu início aos trabalhos, agradecendo a presença de todos e destacando a importância da elaboração e implementação do PLANCOM, instrumento essencial para o enfrentamento de desastres e organização das ações de resposta em situações de emergência. Frisou que atualmente o Pomerode possui um plano de contingência datado de 2014 totalmente desatualizado, sendo urgente sua reestruturação. Ato seguinte, convidou para integrar a mesa de autoridades o vice-prefeito municipal, Daniel Saad Birger, o vice-presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, Sr. Fridolin Voigt, a coordenadora municipal de Proteção e Defesa Civil de Pomerode, Sra. Germânia Lini Benhardt, o presidente da Comissão de Defesa Civil e Segurança Pública da Câmara de Vereadores, o Sr. Marco Aurélio Sudbrac Desessars, vereador Isadora Zinck, vereador Jean Carlos Nicoleto, vereador G. Leandro Fidelis Ribeiro e vereador Jair Conrado Kleber, secretário desta audiência pública. Na sequência, após a execução do hino nacional, a coordenadora Sra. Germânia Lini Benhardt fez a leitura do regimento interno da audiência pública, que foi aprovado. Continuando com os trabalhos, durante a audiência foi feita uma apresentação técnica do conteúdo do PLANCOM pela coordenadora, destacando os seguintes pontos: 1. Diagnóstico de risco do município. 2. Estrutura organizacional de resposta a desastres. 3. Procedimentos operacionais padronizados, POPs, por tipo de evento adverso. 4. Definição da responsabilidade por órgão e setor. 5. Estratégia de apoio logístico e de comunicação. 6. Estratégias para evacuação, abrigamento, estratégias e assistência à população afetada. 7. Fluxo de acionamento e comunicação entre órgãos parceiros. Após a apresentação, foi aberta a palavra aos participantes, que puderam esclarecer dúvidas, sugerir ajustes e apresentar contribuições ao documento. As manifestações foram registradas e, quando pertinentes, incorporadas ao conteúdo final do plano. Não havendo mais questionamentos, a versão final do plano foi submetida à aprovação dos presentes, sendo aprovada por unanimidade. Ato final, procedeu-se à assinatura do termo de encerramento e execução do hino de Pomerode. Nada mais havendo a tratar, a audiência foi encerrada às 20h40, sendo esta ata lavrada por mim, Jair Conrado Kleber, secretário desta audiência pública, que, após lida e aprovada, é assinada pelo presidente e secretário e pelos demais participantes, cuja lista de assinaturas segue anexa. Portanto, diante da leitura da ata, coloco a mesma em deliberação. Aqueles que aprovam, eu peço que levantem o braço. Aqueles que não aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Antes do encerramento, então, dessa audiência pública, eu convido para que todos, de pé, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino do município de Pomerode. Povo alemão decidiu
declaro encerrada a presente audiência pública, desejando a todos os presentes aí um excelente feriado e agradecendo a todos pela presença. Obrigado. Está encerrada a audiência, mas eu gostaria que Soronival, Amaro Zivert, Daniela Blatz, se possível, colocasse o seu número de telefone aqui para poder responder o questionamento sobre o estacionamento do